Olá, queridos, boa tarde, como vocês estão? Começando mais uma semana por aqui. Lembre que todos os dias são 15 minutos de live para você, com alguma dica, algum conteúdo, alguma técnica, coisas que vocês possam aplicar no dia a dia para serem mais felizes. Isso aí, o pessoal entrando por aqui. A Pati, Márcia, bom vocês estarem aqui conosco. Saudades, Pati. Shirley, que delícia! Então hoje é dia de dica e eu trouxe uma dica muito legal para vocês, né? Se der tempo até duas, mas uma dica que é muito legal. Então lembrem de vocês clicarem aqui nesse aviãozinho, Shirley, e encaminharem para suas... Ah, que bom, Pati! Encaminharem para os seus amigos, tá? Porque é interessante que mais pessoas assistam. E se vocês estiverem curtindo, apertem aqui nesse coraçãozinho que tem do lado para vocês tornarem a live mais visível. Aperta bastante vezes aí nesse coraçãozinho. Que bom, Pati, que você ama as lives. E lembre que é muito legal vocês darem sugestões de coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui. Porque às vezes, né, eu estou direcionando para um lado e tem outras coisas que são interessantes também, mas que passa, né, a gente não pega. Então, se vocês trouxerem aqui os assuntos, vai ser muito legal, tá bom? E lembrem que vocês podem me mandar por direct, tá? Então, hoje, a dica que eu vou falar para vocês é a dica do Big Rock. Zélia, é um conceito que já existe há algum tempo, né? Tem livros sobre isso, que é esse conceito do Big Rock. Eu queria saber se vocês conhecem. O que é esse conceito do Big Rock? Se alguém já ouviu falar aí, coloque aqui pra gente, senão vou começar aqui a dar dica pra vocês. Mas gostaria de saber se vocês já conhecem. Lembrem que qualquer dúvida, só colocar aqui, tá? Coisas que a gente pode trabalhar mais aqui na live para tornar mais dinâmica, aproveitar mais o nosso tempo. Então vamos lá, o conceito do Big Rock, né? O Big Rock, né, que é a pedra grande, né? É justamente a ideia de você colocar um esforço para fazer algo que você não está fazendo no momento, obviamente, né? Você está ali direcionando a sua atenção para uma outra coisa, às vezes trabalho, às vezes família, mas que seria muito importante para a sua vida. Vou te dar um exemplo. A gente acaba, cada um, né, ainda mais nessa período de pandemia, vivendo dentro do seu próprio universo, ali do seu próprio mundo, né, ainda mais por causa do isolamento social. Então, você vai se envolvendo com o trabalho, com as dificuldades do dia a dia, com os relacionamentos com as pessoas que estão ali vivendo diretamente com você, e acaba, por exemplo, que talvez um amigo querido ou alguém que você não vê há muito tempo, mas que você gosta muito, você nunca mais falou. O que seria um Big Rock? Oi, Camilinha. Um Big Rock é você tirar um momento do seu dia ou da sua semana, tá? Ele traz a ideia de você fazer um Big Rock por semana ou por mês, que é fazer algo que é importante para você, para outra pessoa, né? Ou não necessariamente precisa envolver outra pessoa, mas que está totalmente fora do seu radar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive acesso a esse conceito, eu percebi o seguinte: eu tinha amigos de faculdade, né, da época que eu fiz faculdade para publicitária e tal, que eu amava, que eu estava sempre junto com essas pessoas, mas sabe aquilo que a vida separa, né? Você continua falando, você deseja feliz aniversário, você encontra uma vez ou outra no aniversário uma coisa assim, mas no seu dia a dia, aquela pessoa que fazia parte do seu dia a dia e não faz mais, vai ficando esquecida, e você vai se distanciando. E aí, quando eu tive contato com esse conceito do Big Rock, eu pensei assim, nossa, tantos amigos queridos, né? E que a gente compartilhou tanta coisa juntos e que fizeram partes da minha vida, assim como eu da deles, né? Por que a gente se permite entrar numa outra vertente ali e esquecer dessas pessoas? Não esquecer completamente, mas não cultivar aquela amizade, né? A gente deixa ela lá guardadinha. Você sabe, às vezes, né, tem amizades, né, que são como família. Você vai ficar, às vezes, anos sem falar e quando encontra é a mesma coisa, como se você nunca tivesse ficado longe. E eu tenho muitos amigos que são assim. E isso faz com que a gente se acomode.
e não se preocupe em cultivar tantos esses amigos, porque você sabe que eles estão lá para qualquer momento que você precise. E aí, quando eu entrei em contato com esse conceito do Big Rock, eu pensei, eu tenho que fazer um esforço. Se são pessoas importantes para mim, eu tenho que fazer o esforço de tentar encaixar dentro da minha rotina um momento para eu sair dessa rotina e acessar aquela pessoa que nesse instante está fora da minha vida, mas que já esteve muito dentro da minha vida. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar na minha agenda, de agenda mesmo, né, de compromissos, de tarefas e tal, um Big Rock por mês. Então, assim, no mês era mandar uma mensagem para as minhas amigas da faculdade para nós almoçarmos juntas. No outro mês, e esse foi constante, né? Eu tive uma época que eu fiquei muito afastada. Minha família não é daqui, então eu falava com eles só quando eles me ligavam. Mas eu procurei ter o cuidado de toda semana eu ligar, não esperar que eles me ligassem. Isso é um Big Rock, porque você entra lá no frenesi da rotina, vai se levando e ninguém mais importa, nada mais importa. Não, peraí, deixa eu entender que tem pessoas que precisam de mim, que precisam da minha atenção e eu tenho que demonstrar isso, não esperar que me procurem, né? Então eu coloquei o Big Rock de ligar pelo menos uma vez por semana para casa para saber se tava todo mundo bem. Isso já tem tempo, tá? E assim eu fui construindo uma série de rotinas que não faziam parte da minha vida para tentar me encaixar dentro desse conceito de Big Rock, porque eu achei que realmente era válido, era importante, aquele esforço extra para que a gente saia do turbilhão e faça algo completamente fora daquela rotina que é importante para você e importante para outra pessoa. Porque quando a gente não para pensar nisso, a gente é levado, né? A gente vem aquele tsunami de coisas para fazer, te leva embora e quando você viu, você passou um ano sem falar com um amigo que era muito importante para você, sem dar uma atenção para a sua família, sem fazer às vezes alguma coisa que era importante até para você, mas que você foi deixando, e não para outras pessoas, mas só para você, mas que você foi deixando de lado porque você não achava que era importante. Então, um Big Rock, por exemplo, né? Hoje eu vou tirar o dia e vou fazer uma caminhada. Mas assim, o conceito de Big Rock, ele é mais forte no que diz respeito a outra pessoa, tá? Ele envolve essa coisa de você fazer alguma coisa por você, mas a tendência é a gente tá mais focado no que nos interessa e no que interessa para os outros a gente não se importar tanto, né? Então ele traz mais essa ideia de você fazer alguma coisa que envolva outras pessoas, que seja realmente um Big Rock. E nesse período de pandemia, depois que acabou a pandemia, pra vocês terem ideia, eu tenho primos aqui no Rio que eu não vejo, acho que desde que eu vim morar aqui, né? Que eu não os via, né? Há uns 30 anos. A gente se fala no Instagram de vez em quando, manda beijo, pergunta e tal, mas ver eu não via, porque eles moram um pouco distantes da onde eu tô. E aí, no momento que teve ali, começou a abrir de novo, né, a pandemia, antes de fechar tudo de novo, ali num gap que teve ali na pandemia, eu passei uma mensagem para essa minha prima e falei assim, vamos dar um jeito da gente se ver, porque essa prima eu não havia 15 anos. E eu sei que ela ia ficar feliz e que também eu ia ficar feliz se a visse. E aí a gente marcou e nos encontramos aqui no Rio, foi maravilhoso. E eu fiquei pensando assim, por que a gente vai deixando as coisas para depois, né? Por que a gente vai se envolvendo tanto com a nossa vida, né? Só enxergando o nosso umbigo e esquecendo de parar um pouco aquele ritmo louco para fazer coisas que serão importantes para outras pessoas, mas também muito importante para gente. Porque você ver que as pessoas gostam de estar com você e você poder levar alguma coisa útil, boa a essas pessoas e receber delas também o carinho e tudo mais, isso é maravilhoso, isso dá energia extra, inclusive pra gente poder continuar naquela rotina louca, mas de uma forma um pouquinho mais bem administrada. Então, a partir do momento que eu travei contato com esse conceito, eu comecei a pensar em todas as pessoas na minha vida que são importantes ou que foram importantes e que eu estava deixando
aquela força do esquecimento agir, sabe? A distância agir, porque quando a gente tá longe, é fácil você não lembrar, né, daquela pessoa, que aquela pessoa existe ou qualquer coisa assim. O tempo resolve tudo, né? Então, tudo vai ficando no passado e você vai só olhando pra frente, para as coisas que você quer conquistar, e às vezes esquece, né, que na verdade não existe passado nem futuro, existe aquilo que você faz com a sua vida nesse exato instante. Então, fica a dica para vocês dessa semana, de vocês pensarem nisso, né? Qual é o Big Rock? Qual é aquele esforço extra que você poderia fazer nesta semana para deixar alguém mais feliz e para também se fazer feliz, né? Então, alguém que gostaria muito de estar com você ou de conversar com você, né? Se não for possível estar presencial, liga, né? Não fique só mandando mensagem no Instagram. Liga no FaceTime, né? No WhatsApp com vídeo, né? Para que a pessoa veja o seu sorriso, veja o seu olhar. Isso faz toda a diferença do que só ouvir a voz, né? Deixa eu ver o que a Camilinha tá falando aqui. Fica esperando a atitude dos outros, mas não acontece. Exatamente, Camilinha. E por que não a gente tomar a iniciativa, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, se fulano quisesse me encontrar, ele tinha me ligado. Mas você gostaria de encontrar com fulano? Né? Porque ele deve estar pensando a mesma coisa. Se você não ligou é porque você não quer encontrar com aquela pessoa. Aquela amizade não é mais importante para você. Então, você não está ligando por isso. Mas não, é porque você não está colocando prioridade nisso. Então, é totalmente diferente. E assim, é muito engraçado, porque uma vez que eu tive conhecimento desse conceito, eu comecei a resgatar muitas amizades antigas, sabe? Que são pessoas muito importantes para mim, que eu não via há muito tempo, e mandando mensagens para tentar agendar pelo menos uma vez por mês com uma pessoa, né? Isso antes da pandemia. E é muito engraçado, né? Porque como é interessante quando a pessoa, ela não tem essas informações dessas coisas que são importantes na vida, né? Ela não tem essa visão de vida como você, porque com alguns amigos muito queridos e que eu sei que gostariam de encontrar e de ter esse momento de descontração, eu não consegui encontrar, porque eles sempre furavam, né? Então eu tentava marcar, e eu sei que são pessoas que a gente se dá super bem, e não foi por um problema pessoal, não é nada comigo, eu tenho totalmente consciência disso, mas eu vejo como a pessoa, ela tá tão atropelada na vida dela, que ela não conseguiu aproveitar essa chance que eu dei de tirar ela um pouquinho dessa rotina e vivenciar uma coisa gostosa. Ela não conseguiu fazer isso e continua presa nesse turbilhão, né? E às vezes nem é um turbilhão, é a própria rotina da vida dela, com aqueles amigos do dia a dia que estão ali, com aquela rotina que ela criou, e sair daquilo vai ser um pouco incômodo, né? Porque é incômodo você sair daquilo que você já está acostumado a fazer o tempo todo, todo dia, né? E é justamente por isso que o nome é Big Rock, é um grande esforço, para que você entenda que você não pode se deixar levar pela correnteza ali do dia a dia, por mais confortável que aquilo esteja, mas você tem que aprender a ter um olhar mais amplo para as coisas que são importantes e aprender a cultivar as coisas que são importantes, principalmente os relacionamentos que são importantes. E aí eu vi que foram duas amigas exatamente, assim, que eu me lembro bem claro. Uma eu insisti um pouco e deu certo, né? A gente conseguiu se aproximar algumas vezes e nos vermos mais vezes, e é uma pessoa que eu amo de paixão. E, enfim, vi os filhos crescerem, tudo. Então, fiquei muito feliz quando a gente engrenou e conseguiu criar esses espaços para nos encontrarmos. Mas tiveram outras amigas, como no caso dessas duas, que são pessoas que eu amo muito e que a gente tem contato muito próximo, né, via Facebook e tal, mas Instagram, mas não consegui encontrar fisicamente, né? Mandei já, vamos jantar, vamos marcar um almoço, vamos marcar um café, mais nada, né? A pessoa, vamos, mas não diz quando. Posso, aí marca, aí um dia antes, não vou conseguir, Ju. Então eu vejo a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de entender, não é nem querer, é de entender que aquilo não é uma perda de tempo, porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou sair para almoçar com fulano, mas eu não vejo esse fulano há tanto tempo, eu gosto muito do fulano, eu não vejo há tanto tempo, eu tenho tanta coisa aqui para fazer,
é muito mais importante eu focar aqui do que eu encontrar com fulano que eu não vejo há tanto tempo e não vai mudar nada a minha vida, teoricamente, se eu não encontrá-lo hoje, né? Porque eu já tô vivendo sem ele há tanto tempo, né? Sem aquela pessoa há tanto tempo. Então eu vejo que as pessoas vão perdendo essas oportunidades, sabe? E aí eu te digo uma coisa, quando você receber um convite de qualquer pessoa, faça um esforço de aceitar, porque quando nós estamos abertos a dizer sim, a encontrar as pessoas, a estar com as pessoas, a compartilhar momentos com as pessoas, a gente vai aprendendo a ser muito mais leve, a se relacionar de uma forma melhor, a abrir disponibilidade na sua vida para o outro. E aí, por um outro lado, você vai ser sempre convidado para todas as coisas. Agora, se você é aquela pessoa que toda hora diz não, que toda hora tem um problema, que nunca pode, com o tempo as pessoas vão desistindo de você, vão desistindo de te chamar, vão desistindo de ter você perto, porque você só vai criando dificuldades para poder fazer esses movimentos. E quem sai perdendo na vida acaba sendo você, porque você vai ficando cada vez mais alienado dentro daquela vidinha, daquela rotina, e muitas vezes, se um dia aquela rotina desanda, você se sente sozinho, sabe? Quando nós alimentamos, cultivamos os nossos amigos, as pessoas que são importantes para nós, os nossos familiares, a gente vai ajudando de uma certa forma a trabalhar melhor o nosso emocional, que ele fique cada vez mais estável, que ele fique cada vez mais confortável, porque ele sabe que ele está amparado, que você tem ao seu redor pessoas que você gosta, que são importantes para você, que você cultiva, simplesmente pelo fato de que você quer doar um pouquinho do seu tempo para eles. Não de que eles deem o tempo deles para você, né? Mas que você quer doar um pouquinho do seu tempo para eles porque é importante para você. E o resto é ação e reação. No momento que você está aberto a oferecer, você também está aberto a receber, né? Agora, se você não está aberto a oferecer, vai ser difícil você receber, né? Interessante isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu começo e vou embora, né? A Camilinha falando, o problema é que a gente fica esperando a atitude dos outros, mas não acontece o tempo exatamente. Isso a gente já comentou. Precisamos aprender a fazer pelo outro sem esperar nada em troca. É exatamente isso. A Nárbia tá falando aqui, tem uma amigona de escola há muito tempo. Hoje ela vive em outro país, perdi contato. É isso aí. Manda uma mensagem, olha que delícia que vai ser ela receber uma mensagem sua, falando que você pensou nela hoje, que tá morrendo de saudades e como é que ela tá, para vocês marcarem de se ver, de se encontrar, mesmo que seja virtualmente. Olha que legal. Isso é um aconchego, um conforto pro coração. A Shirley, comigo aconteceu isso, eu convido, mas não deu certo, sempre o outro não tem tempo. A gente insiste um pouco, Shirley, e aí não deu, a gente tenta com outras pessoas, né, só para movimentar a energia, a gente não ficar com aquela sensaçãozinha também de frustração, mas não leve pro lado pessoal, tá, nunca é pessoal, isso é um problema da pessoa, não é com você. Mas o importante é, de repente, tenta se encontrar com outras pessoas, né? E daqui a um tempinho, manda de novo mensagem para essa pessoa, né? Como são pessoas que eu amo muito, essas duas que eu mencionei, eu ainda tô insistindo. Acho que eu tô assistindo há uns 3 anos. Sem brincadeira, pra gente se encontrar. Mas tá difícil. Mas não tem problema. Pelo menos eu tô fazendo a minha parte e tô feliz com isso, sabe? A Nárbia, é isso mesmo, na questão de passar muito tempo sem se falar, é sempre quando nos falamos, é sempre a mesma coisa, continuamos as mesmas amigas uma para outra, mas por que vai deixar tanto tempo sem se falar, né? Não precisa. Então, pense aí, se você gostou dessa dica de hoje, do Big Rock, qual é o Big Rock que você podia fazer pelo menos uma vez por mês? Qual é o esforço extra que você poderia colocar para mudar a direção da tua rotina e fazer uma coisa totalmente diferente naquele dia e que envolva outra pessoa, que a outra pessoa fique feliz pela sua atitude ou por esse encontro ou pela possibilidade que você deu a ela de estar com você. Pensa nisso. Gente, então finalizamos por aqui. Eu não consigo ficar nos 15 minutos, né? Mas amanhã tem mais bate-papo. Que bom, Shirley. Amanhã é dia de
Amanhã é terça-feira. Nossa, já nem me lembro. É tanto assunto diferente que a gente traz aqui. Nem me lembro qual é o assunto de amanhã. Mas enfim, 12h15 estaremos aqui para o nosso encontro. 12h07 estaremos aqui para os nossos 15 minutos de bate-papo, tá? Lembrando que só na quinta-feira é 1 hora. E eu gostaria muito que vocês enviassem dicas de coisas para que eu possa falar aqui, porque eu direciono mais o que a gente traz de informação para a necessidade de vocês. Passa muito rápido, é verdade. Então, me mandem direct. Ju, fala disso, queria ouvir você falar mais sobre determinado assunto. Então, traga esses assuntos aqui para a gente conversar mais, tá? Beijo grande, ótima semana para vocês. Vejo vocês amanhã, 12h07.